Olá, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Você já conhece um pouquinho sobre gráficos, análise gráfica? Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar que é possível, com uma análise gráfica, entender um pouco mais sobre o movimento dos mercados, inclusive dos criptoativos? Não? Vem comigo! Muito bem. A gente sabe que existem algumas formas de avaliar o mercado, né? Pelo menos duas delas, as mais conhecidas, são análise fundamentalista e análise gráfica. Análise fundamentalista é aquela análise que se faz dos ativos de uma maneira geral, seus idealizadores, como está o ambiente em que esses ativos estão inseridos e a sua parte administrativa, o seu patrimônio, o seu balanço, principais variáveis ambientais em que esses ativos estão inseridos. Essa é uma análise mais comportamental, uma análise em que você vai avaliar ativo por ativo, de maneira independente, de maneira coletiva dentro do seu ambiente, do ambiente que ele está inserido, mas uma análise muito comum, uma análise inclusive que tem tido a preferência dos analistas, e muitos deles nem faz questão de combinar as duas análises, é a análise gráfica. Não sei se você sabe, mas a análise gráfica mostra exatamente o ciclo que se repete de cada ativo. Como ele se comporta ao longo do tempo, baseado em questões passadas, em influências, o que aconteceu com ele no passado. Existem teorias que dizem que o comportamento de um ativo tende a se repetir em condições semelhantes. Então a gente vai ver um pouquinho. Tem muita gente que me procura: Marcílio, mas eu quero saber, posso comprar Bitcoin, posso comprar determinado ativo e a Bolsa de Valores? E eu confesso para vocês que tenho pouco conhecimento na área. Estou estudando, vou me aprimorar. E hoje eu fiz uma análise rápida aqui do Bitcoin, trouxe para vocês com o auxílio do Bernard, quero citar aqui o nome dele, meu professor, alguém extremamente capacitado, que inclusive deve lançar o seu curso neste canal, um curso que vai ser dado de maneira presencial e personalizada, tá? Acredito que você vai gostar. E com o auxílio do Bernard, eu cheguei a algumas conclusões do preço do Bitcoin hoje, ou do comportamento que ele está tendo hoje. Vamos aqui para o gráfico. Uma coisa que eu quero fazer também, quem sabe de uma vez por semana ou a cada 15 dias, é ajudar você que quer compreender um pouco mais sobre esse mercado a entender todo o movimento gráfico que de alguma maneira pode te auxiliar nas decisões futuras, tá bom? Com relação ao Bitcoin, eu estive abrindo aqui o TradingView, que é uma plataforma inclusive muito interessante, tá? Faço questão de anunciar aí para você, uma plataforma muito utilizada pelos traders, por quem gosta de fazer day trade, para análise deste tipo de mercado, para esse tipo de papel. Mas ele também faz análise de outros mercados, tá? A gente tem aqui algumas ferramentas interessantes. Logo aqui em cima eu posso digitar, por exemplo, que tipo de ativo eu gostaria de avaliar. Ele avalia em tempo real e também tem uma opção de poder avaliar esses ativos dentro de mercados específicos. Por exemplo, no caso do Bitcoin, a gente sabe que esse preço pode variar dentro de cada corretora. Então, se você tem aqui o Bitcoin avaliado a 36, 37 mil reais na Mercado Bitcoin, que é uma corretora, você pode ter esse valor mais acima ou mais abaixo em outra corretora brasileira, como a corretora chamada Bitcâmbio, por exemplo. Então é muito importante que você tenha aí essa informação para que você não tome a decisão errada a depender da corretora que você estiver avaliando. Então nesse caso aqui, eu estou dentro da Binance, ou da Binance, como alguns gostam de chamar, e coloquei lá o par BTC-USDT, que é Bitcoin dólar. Vou analisar aqui, e eu cheguei até a traçar uma linha amarela, ou duas, né? Uma de suporte, uma de resistência aqui, olha. Essa de suporte, essa de resistência, e ela está em 1 hora. Olha o que acontece quando a gente avalia em 15 minutos esse mesmo gráfico. A tendência ainda é de baixa, a gente sabe muito bem disso, mas houve uma resistência que foi rompida e a gente gostaria de citar isso para vocês. Nesse momento, ao traçar esse suporte e essa linha de resistência, a gente percebe que ao longo do dia de hoje houve sim um rompimento desta linha, mas isso não é tudo, né? A gente sabe que se a gente traçar aqui também, por exemplo, trouxe uma figura que a gente fez agora há pouco, se a gente tiver um rompimento maior aqui, ó, acima dos 7.000 pontos, quem sabe aqui ao próximo dos 7.500,
7.800, existe sim uma tendência maior de alta. Então a gente não pode afirmar ainda que esse ativo tem essa tendência de alta. Mas, olha que legal, se a gente conseguir aqui, ó, se nós traçarmos uma Fibonacci, nós teríamos aqui, olha, uma resistência naquele ponto que eu falei, 7.500 dólares aproximadamente, e ela já está batendo. O Bitcoin já bateu esses 7.500. Eu posso afirmar que é um momento sim de comprar. Existe um volume razoável aqui que nos dá suporte, existe um volume razoável aqui de compra que nos dá esse suporte para dizer que é momento sim de comprar, tá? Vejam que esta Fibonacci que a gente está traçando aqui, olha, ela vem e pega até o dia 22 de novembro, quer dizer, um prazo razoável. A gente tem aí 5 dias, quase uma semana, né, de movimento, dando a entender que existe sim uma tendência agora de alta. Não sabemos até quando, não sabemos durante quanto tempo, mas é sim possível dizer uma entrada é bem-vinda nesse momento, tá bom? Então aqueles que têm dúvida, aqueles que já nos solicitaram aí várias vezes no canal pedidos de alguma análise nesse sentido. Claro que a nossa análise ainda é não tão profunda como deveria ser, estamos no caminho do aprendizado, mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Vai aí a dica para você baixar o TradingView. É uma plataforma simples de baixar, bem levinha, mas que dá um suporte interessante para a gente poder avaliar determinados papéis, nesse caso o BTC, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.